boa tarde a todos. Eu sou Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita começa agora com uma retrospectiva das principais matérias de 2010. A mulher tem tido um papel muito importante e tem ocupado inúmeros cargos de liderança. Daqui a pouco, conheça um pouquinho mais sobre a Kabbalah. Daqui a pouco, tudo sobre o Festival Nacional de Dança Israeli, aqui no Comunidade na TV. Ah, como é simples reconhecer a sua dedicação, seu empenho, seu valor, a sua devoção, o seu poder. Não é de hoje que se acredita que o valor de uma sociedade está na força de suas mulheres. Mas a sociedade mudou e continua mudando de forma cada vez mais rápida e radical. As certezas de ontem se transformaram nas incertezas de hoje e nas inovações de amanhã. Para Eva, a primeira mulher foi dito para não tocar no fruto proibido. Assim nascia a primeira contestadora. Ela fez de um não um porquê não. O paraíso ficou para trás, mas no verdadeiro sentido da vida? Mencionar Eva é lembrar de tantas outras que vieram e viveram tempos depois. Em muitos povos, submissas, relegadas a um papel secundário, mas para nós judeus, elas sempre tiveram e exerceram uma influência extraordinária. Extraordinária a infinita capacidade de se reinventar, de mostrar novos caminhos, de enfrentar novas jornadas, por mais desafiantes e difíceis que fossem. E foi assim, junto aos nossos patriarcas, que Sara, Rebeca, Léia e Raquel, nossas matriarcas, trilharam o caminho de um povo em busca das suas raízes, da sua identidade. Tanto que a mais aceita definição do ser judeu é aquele que nasce do ventre de uma mãe judia. E como falar em identidade sem citar exemplos de lealdade, de princípios de mulheres judias que ajudaram a escrever a nossa história? Protagonistas de uma história sem fim, personagens mais ou menos devotas, mais ou menos nobres, Miriam, Débora, Ruth e Esther, surgiram e atuaram como líderes em momentos críticos da existência de nosso povo. Foram tantas essas mulheres guerreiras, símbolos da resistência, que escreveram seus nomes como heroínas no campo de batalha, como Hannah Senes, ou mulheres que lutaram com outras armas numa guerra diária contra a intolerância, o ódio e o preconceito. Não se pode esquecer de uma corajosa menina, Anne Frank, que enfrentou os nazistas com um pequeno diário. Tantas outras vieram depois, mas não se pode falar da força da mulher judia sem homenagear aquela que trabalhou pelo surgimento do Estado de Israel. Golda Meir, mulher, mãe e avó de uma jovem nação que se tornava independente e cercada por inimigos. Golda Meir foi uma das nossas pioneiras. Ela se antecipou a todos os movimentos feministas. Nesse contexto, vale ressaltar o papel dos movimentos femininos sionistas, Vitsu, Naamat Pioneiras e Emuná como parceiros na construção e desenvolvimento de Israel. O poder transformador da mulher pode, também, ser percebido em todos os projetos da nossa comunidade, na ajuda constante àqueles que necessitam. Mas não é só. Ao mesmo tempo que ela ilumina sua casa com as velas de Shabat, preserva também a tradição da Tzedakah, justiça social para os desiguais. Essa mulher responsável por natureza ainda tem tempo para se dedicar à educação dos filhos, dar apoio aos jovens e cuidar, sempre que necessário, dos mais velhos. Mulheres fortes, visionárias, desprendidas, síntese de razão e emoção, sensibilidade e lógica conquistaram seu espaço e hoje são advogadas, escritoras, jornalistas, engenheiras, políticas, juízas, cientistas, médicas, professoras, empresárias executivas que ainda lutam por seus direitos em meio às tarefas diárias, sem esquecer de ser mãe, dona de casa, esposa e mulher. Ah, como é difícil ser mulher nos dias de hoje. Imagine nossas antepassadas frequentando academias, salões, tuitando nas redes sociais, dividindo o seu tempo entre tantas ações e ainda dedicando um tempo para o trabalho voluntário, na liderança da nossa comunidade. Antes mesmo do Brasil eleger uma presidenta, a nossa comunidade, pela 5ª vez, confiou a uma mulher a liderança da Federação Israelita, um exemplo que já se tornou comum também em muitas das nossas instituições judaicas. Afinal, como disse certa vez um poeta, ser mulher é viver 1000 vezes em apenas uma vida. É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora. É estar antes do ontem e depois do amanhã. É desconhecer a palavra, recompensa apesar dos seus atos.
Comunidade na TV dessa semana traz um tema relevante: as mulheres no poder. Vamos tratar da participação das mulheres na liderança da comunidade judaica e da comunidade em geral. Comigo, duas professoras e uma advogada, Sarita Schaffel, Cláudia Orman e Tereza Berger. A mulher sempre foi muito ativa. Se agora ela está chegando à liderança, é porque ela fez um longo caminho e está tendo êxito nesse momento. O que a comunidade ganha com mulheres na liderança? A mulher, ela é sempre muito comprometida, ela tem muita persistência nos seus objetivos. Ela traça as suas metas e ela tenta atingir essas metas, e também ela tem uma disponibilidade maior para o diálogo. Eu considero a mulher esses pontos fortes na atuação da mulher politicamente. Nós já tivemos outros exemplos na política nacional, por exemplo, e o que nós vemos, infelizmente, na sociedade maior, nos diversos segmentos, não é o que acontece na comunidade judaica. A mulher tem tido um papel muito importante e tem ocupado inúmeros cargos de liderança. A sinagoga não é só hoje que nós temos uma presidente de uma sinagoga, nós já tivemos outros casos. A ARI mesmo, por mais de uma vez, teve presidente mulher. A CJB também. Então, isso é um grande avanço. Eu imagino, há 30 anos atrás, se aceitar uma mulher presidente de uma sinagoga. E presidente da Federação Israelita, também pela segunda vez, nós temos à frente, comandando o destino da nossa comunidade judaica, mais uma vez uma mulher. E o Conselho Deliberativo, que é tão importante, a mesma coisa. A liderança é sempre muito honrosa. Eu acho que não é uma questão de sexo, porque homens e mulheres deveriam ser iguais, né? Por que não? Eu acho que o homem, durante muitos anos, ocupou esse cargo sozinho e a mulher ficava em casa. Não tinha espaço para sair. E a mulher, agora, a mulher ocupando esses cargos de liderança, quem é o maior beneficiado com isso tudo é o liderado. Porque a mulher tem muito mais gentileza, muito mais suavidade. Mas tem que também ter força e presença quando precisa ter. Sim, a mulher tem que ter força, tem que ter presença, tem que ser uma mulher com capacidade para exercer. Mas eu acho que o intelectual é igual ao do homem e da mulher. Hoje nós temos uma mulher à frente de uma das mais importantes sinagogas do Rio de Janeiro, da ARI, que é a Evelyn, e, evidente, ocupando outros postos tão importantes quanto este. Você acha que isso ainda há espaço para as mulheres participarem mais da nossa vida comunitária? Eu acho que sempre há. Ela tem que conquistar pelo valor dela, pela atividade que ela desempenha. E aquele estereótipo da mulher, dona de casa, que também é um cargo que ela exerce muito importante, não é porque que ela é só dona de casa, mas ela está exercendo a liderança dentro de casa. E eu acho que ela é a principal transmissora dos valores da cultura dentro de casa. Por isso que eu acho que os movimentos femininos devem investir na educação dessa mulher, que ela que vai ser a divulgadora dos nossos ideais, da nossa história e da nossa religião. Na comunidade judaica, nós somos exemplo. Na comunidade maior, não. Na política, a mulher ainda tem muito o que conquistar. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro talvez seja um dos poucos parlamentos que 10% dos seus parlamentares são mulheres, porque nos demais estados, nos demais municípios, não é assim. Mesmo a Justiça Eleitoral obrigando os partidos a reservarem 30% das suas vagas para mulheres, muitas vezes essas vagas são preenchidas até por pessoas que absolutamente não têm nenhuma aptidão política, mas são colocadas no partido simplesmente para cumprimento da lei eleitoral. No final da história, se elegem muito poucas. Como é possível conciliar o tempo entre a liderança e casa? É uma tarefa pesada. Como é que vocês conseguem fazer isso? Dizem que quanto mais coisas você tem para fazer, mais coisas você consegue fazer. Se você quiser pedir algo para alguém, peça a alguém que seja muito ocupado. Se você pedir a alguém que não faz nada, ela não vai conseguir arrumar tempo nem para fazer o que você está pedindo.
Eu acho que a mulher ocupa, realmente a mulher com a modernidade começou a ocupar cargos fora de casa e não largou os seus atributos dentro de casa. Então, ela acumula realmente hoje muita coisa, porque os homens, apesar de alguns, hoje em dia, você vê homens que cuidam de casa, mas isso é uma coisa muito pequena. A grande conquista da mulher, eu acho, foi o reconhecimento masculino que hoje em dia, eu acho que está começando. Os homens estão conseguindo respeitar mais as mulheres e conseguindo identificar que não existe diferença entre sexos. Eu conto com a ajuda do meu marido, não nas tarefas domésticas, isso ele não faz, mas me dá um apoio para todas as conquistas que eu fui tendo, ele sempre me deu esse espaço para crescer. E eu acho que a mulher, ela sozinha deve ter essa iniciativa, ela ir conquistando os seus espaços, tanto no campo profissional como no campo voluntário, começando pela escola de seus filhos. Isso é um exemplo para as crianças. O trabalho voluntário é a maior lição que você pode dar a teu filho. Ele saber que você não trabalha só para você nem para ele, que você está trabalhando para uma comunidade toda. E é essa herança que a gente deve deixar para os nossos filhos e netos. Qual é a mensagem que a senhora gostaria de dar para outras mulheres que têm o objetivo de seguir no caminho comunitário ou seguir na vida política? Vamos em frente, minha gente. Eu acho que é muito importante. Eu tenho muitas decepções na política, mas também tenho grandes alegrias. Cada conquista que nós conseguimos em benefício da nossa comunidade judaica, em benefício da comunidade maior, olha, é muito bom, tem um gostinho muito especial. Então, se você acha que tem valor político, se você acha que tem aptidão para a política, não desista nunca, vá em frente.